Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadila Luz e neste vídeo vamos falar sobre a possível saída de Lua Pérez. Pegou todo mundo de surpresa, domingo tranquilinho e de repente essa informação de que a negociação com o Olympique de Marseille avançou e ele pode sim reforçar o time de Jorge Sampaoli, inclusive o Jorge Sampaoli que estava fazendo aquela pressão para que a negociação acontecesse. Só para a gente falar, né, na linha cronológica dos acontecimentos, o presidente do Santos, Andrés Rueda, esteve nos últimos dias no canal do Jorge Nicola e ele foi perguntado em relação a essa negociação com o Lua Pérez. A princípio, era apenas sondagens, né? Proposta oficial, o presidente do Santos disse que ainda não tinha recebido. Mas as coisas evoluíram, né, desses dias, né, desde a entrevista do Rueda até hoje, e a Gazeta Esportiva traz a matéria que diz o seguinte: o Olympique de Marseille avançou na negociação pela contratação de Lua Pérez do Santos. O técnico Jorge Sampaoli indicou a chegada do zagueiro. A Gazeta Esportiva ainda não teve acesso aos valores do negócio, mas apurou que Lua já vê detalhes da mudança para a França. Lua Pérez tem 26 anos e é titular absoluto do Peixe. O jogador tem contrato até fevereiro de 2025 e foi comprado por cerca de 16 milhões junto ao Bruges. O Vinegro tem 70% dos direitos econômicos do jogador. O Olympique contratou recentemente o meio-campista Gerson, do Flamengo, por cerca de 25 milhões de euros, 148 milhões de reais. Ou seja, ainda não sabemos os valores, mas se a gente for olhar, né, para a última negociação de zagueiro que nós tivemos, é o Lucas Veríssimo, que é um jogador que tem um ano a menos, né, que o Lua Pérez, tem 25, o Lua Pérez tem 26, e ele foi vendido por 6,5 milhões de euros, 41 milhões de reais. E à época, né, quando ele foi vendido, o Santos estava numa situação financeira um pouco diferente da de hoje. Ainda há uma situação financeira delicada, o Santos precisa honrar os seus compromissos, pagar salários, tem dívidas trabalhistas. Dívidas trabalhistas, para vocês terem ideia, 5 milhões por mês que o Santos tem que honrar, né? Então precisa de receitas. E no futebol a gente sabe que essa receita, né, grande parte vem de venda de jogadores. A gente ainda não sabe se o Santos vai receber algum valor pela saída do Caio Jorge ou não, né? O tempo está passando e ele pode assinar um pré-contrato caso não apareça nenhuma proposta oficial. Então, o Santos precisa se movimentar para conseguir garantir que os salários estejam em dia, né? O presidente do Santos, em entrevista aqui ao canal, comentou que hoje está tudo certo, salário, direito de imagem, está tudo certo. Então, para que isso seja mantido, a gente precisa de receita. E qual seria esse valor ideal para vender o Lua Pérez? Né? A gente vai perder um jogador que hoje é titular do time do Santos, é um dos melhores zagueiros do Brasil, na minha opinião, tá muito bem. O jogo contra o Grêmio, para mim, foi um dos melhores em campo, foi muito bem fazendo desarmes, né, ajudando também na saída de jogo do time do Santos. É um jogador que se encaixou, principalmente no estilo do Fernando Diniz. Então, o que a gente pode ter certeza é algo a mais de 16 milhões deve ser esse valor. Agora, será que chega 40 milhões ou mais? Aí a gente precisa aguardar. Eu, sinceramente, pela idade do Lua Pérez, eu não imagino nada muito acima de 40 milhões. O que a gente também pode imaginar que o próprio Gerson, né, que está saindo também do Flamengo e foi vendido, também tinha essa questão de valores, né? O Flamengo pediu um valor, o Olympique de Marseille não quis pagar e depois, no final, acabou pagando. Hoje o Santos consegue também negociar. A gente perdeu o Diego Pituca, Soteldo e Lucas Veríssimo. Era meio que aceitar o que os times tinham pra gente. Hoje, a situação do Santos, eu acho que a gente pode, se permite a negociar, pedir um valor a mais. E eu imagino que uma questão interessante para a gente começar a colocar em venda de jogadores é um percentual em uma futura venda. Porque se ele vai bem no futebol francês, ele pode ser vendido para outro clube lá da Europa e o Santos, né, futuramente recebe também esse percentual. Então a gente ganha duas vezes, agora na venda e depois quando ele for revendido pelo Olympique de Marseille. Então acho que seria uma estratégia bacana, né? É muito complicado a gente falar em cima sem saber de valores, mas eu imagino que a estratégia seja basicamente essa. E bom, vamos agora para as opções do elenco do Santos, né? Sem Lua Pérez, quem pode jogar ali na zaga? Será que o Luiz Felipe continua como titular? Será que o Luiz Felipe vai sair? Como será?
Então, temos aqui o Lua Pérez, que é canhoto. Aí temos no elenco do Santos o Luiz Felipe, que é destro e tem 27 anos. Danilo Boza, que é destro e tem 23 anos. Kaique, destro, 17 anos. Derek, destro, 19 anos. Alex, que é canhoto, 22 anos. Robson, destro, 21 anos. E o Wagner Leonardo, né, o Palha, que está no Náutico, tem 21 anos e é canhoto. O contrato do Palha com o Náutico, ele não diz que ele só volta ao Santos depois do final da Série B. Se o Santos quiser que o Wagner Leonardo retorne para o Santos amanhã, ele retorna. Então pode ser que, caso o Fernando Diniz faça muita questão de ter um jogador canhoto, pode ser que o Santos peça, né, o retorno do Wagner Palha. Mas aí vai a critério do jogador se ele acha que isso tem alguma interferência, né, no estilo de jogo ou não. Mas, de fato, temos opções interessantes. Eu acho que o Santos tem bons zagueiros. Por incrível que pareça, eu acho que o Luiz Felipe, de todos esses listados aqui, é um jogador que menos me agrada, né? O Palha, ele ainda está em amadurecimento, tem muito ainda o que melhorar, mas eu acho que seria um jogador interessante para compor, né, caso seja necessário entrar com Palha, enfim. Mas eu vejo com bons olhos o Alex. O Alex, que passou um período aí fora, né, sem ser relacionado, pegou Covid, teve problema no tornozelo, mas é um jogador que eu gosto bastante, chegou a jogar algumas partidas pelo Santos e é um zagueiro que me agrada, né? Eu acho que, eu até tinha comentado aqui no começo da temporada, que era uma zaga, Alex e Kaique, que eu achava que era uma zaga interessante também, né? Mesmo com o Lua Pérez, meio que eu já imaginava que poderia acontecer, né, uma saída do Lua Pérez, caso ele não permanecesse, mas eu acho que seria uma zaga interessante, né? Principalmente porque o Kaique é um zagueiro mais veloz, tem uma certa velocidade, eu acho que é importante, né? Você ter um zagueiro que seja mais veloz do que o outro, porque dois zagueiros lentos aí é complicado. Mas o Santos tem boas opções de zagueiros, né? Então eu imagino que o Lua Pérez saindo do Santos não seja necessário uma contratação. O Santos não gastar esforços, né, para reforçar a zaga, pelo menos nesse primeiro momento. Pelo menos nesse primeiro momento. Acho que a gente dá para tocar o barco sem necessariamente, né, ter uma negociação para esse setor. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês imaginam de um valor que seria ideal para liberar o Lua Pérez? E segundo, sem o Lua Pérez, qual seria o seu zagueiro titular do time do Santos, ou a sua dupla titular da zaga santista, né? Então, deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.